Três coisas importantes para começarmos hoje. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, começando no verso 3. Vamos ler, 1, 2, vão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 4. É Ele que nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer problema, pelo consolo com o qual nós mesmos somos consolados por Deus. Isso é maravilhoso. É impressionante. Nós temos que ler um pouco mais para ter uma imagem do que estava na mente desse grande apóstolo de Deus quando ele escreveu este verso. Vamos ler o verso 5. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim a nossa consolação também abunda por Cristo. Você sabe do que ele está falando? Ele diz: os sofrimentos de Cristo abundam em nós. Isso quer dizer que Cristo passou por sofrimentos e estes sofrimentos se estenderam a nós. Ele diz, então, estamos cheios destes sofrimentos de Cristo, e à medida que esses sofrimentos de Cristo abundam em nós, porque passamos por dificuldades por causa de Cristo, por causa dos nossos esforços no Evangelho. Então ele diz, à medida que os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação, sabe, consolação é conforto. Então, nosso conforto ou consolação também abunda por Cristo. Cristo nos consola, é o que ele diz. Agora, o próximo verso, o 6. E se somos afligidos, quer dizer atribulados com problemas, ok? Isto é, para a sua consolação e salvação. Ele diz, temos que passar por muitas dificuldades para poder levar a palavra de Deus a vocês. Ele diz, é para a sua consolação e salvação. É para que você possa estar bem. Nós podemos estar desconfortáveis, podemos estar atribulados, afligidos com problemas, só para que você possa estar bem. Imagine como ele escreve isso. Ele diz, se somos afligidos, é para a sua consolação e salvação, a qual se torna eficaz pela perseverança dos mesmos sofrimentos que vocês também sofrem. Se somos confortados, isto é para a sua consolação e salvação. Em outras palavras, quando passamos por provas, problemas e tribulações, ele diz, é por causa de vocês, ele diz, é em favor de vocês, para que vocês tenham conforto, para que vocês tenham salvação, para que vocês tenham liberdade dos problemas. Vamos passar por muitas tribulações em seu favor. Então ele diz, mas se por outro lado somos confortados, se somos fortalecidos por outro lado, também é em seu interesse, porque quando somos fortalecidos também podemos fortalecer vocês. Como ele diz, para que nós possamos confortá-los, para que em qualquer problema, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Número 7. E a nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que, como vocês são participantes dos sofrimentos, assim vocês também serão da consolação. Glória a Deus. Aleluia. Verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, que fomos pressionados fora de medida, além das forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Uau! Eles estavam debaixo de muita pressão. Havia muitos problemas. Verso 9. Mas tivemos a sentença de morte em nós mesmos. Não é maravilhoso? Ele diz, não nos importávamos se morrêssemos para fazer isso acontecer. Ele diz, nós estávamos determinados a levar a palavra de Deus a vocês. Fomos pressionados além da medida. Estávamos sob tanta pressão, mas não nos importávamos, tínhamos a sentença de morte em nós mesmos. Em outras palavras,
até onde nos dizia respeito, estávamos mortos completamente, não nos importava. Tínhamos que morrer. Estávamos prontos. Ele diz, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Imagine isso. Eles tinham a sentença de morte neles mesmos. Disseram, estamos mortos. Você já leu sobre o irmão Andrew, o homem que costumava levar Bíblias para a Rússia, os países comunistas? E uma vez, ele estava levando Bíblias de novo e naquele tempo você era preso se fosse pego fazendo isso. E desta vez, quando chegou à fronteira, os soldados estavam todos lá e ele estava orando, oh Deus, você é o Deus que abre olhos cegos. Por favor, agora faça os olhos deles cegarem. Mas a coisa bonita era que antes de ele embarcar nessa jornada, ele estava pronto. Ele sabia que se o pegassem, ele iria para a prisão e provavelmente morreria. Então ele deitou no chão e ele disse, oh Deus, eu estou morto. Então ele se levantou e disse, vocês não podem matar um homem morto. E então ele embarcou em sua jornada. E a coisa bonita é que os soldados procuraram em todo lugar, os painéis das portas tinham Bíblias por todo canto, e os soldados não encontraram as Bíblias. E então o carro morreu e tiveram que empurrar o carro pela fronteira. Mas ele disse, não se pode matar um homem morto. É disso que Paulo fala aqui, ele diz, tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Certo? Você viu isso, não? Bonito! Então ele diz, nós fomos consolados por Deus para podermos consolar outros que estavam em qualquer problema, pelo consolo com qual nós mesmos somos consolados por Deus. Sabe, na vida cristã, é uma jornada, e é por isso que às vezes há muitos que sentem que, uma vez que se tornam cristãos, não terão mais nenhum problema. Então dizem, por que eu ainda tenho problemas? Por que é que eu ainda tenho problemas com meu corpo? Eu sinto dores. Eu tenho febre, eu tenho isso e aquilo outro no meu corpo. Perguntam por quê? Por que é que quando eu oro não acontece de uma vez? Porque eu tenho problema no trabalho. Irmãos e irmãs, se não houver desafios à sua fé, então sua fé não pode funcionar. Deve haver desafios à sua fé. A vida não se trata de quão suaves as coisas são. Você não é promovido sem os testes da vida. Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando com vocês hoje e há milhares de vocês aqui, hoje, me ouvindo. E há muitos outros milhares que vão ouvir esta mesma mensagem pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelos livros e todo tipo de formatos ao redor do mundo. Mas nesta mesma cidade onde eu estou pregando agora, eu fui de rua em rua para pregar o evangelho de casa em casa. Aqui nesta cidade. Eu fui batendo nas portas, e abriam para mim e eu dizia, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Alguns diziam, entre, e nós falávamos do evangelho, e outros diziam, saia daqui. E eu saía. E alguns diziam, nunca mais volte aqui. E outros diziam, não terminamos hoje, por favor volte depois. Vem, havia os bons e havia os maus. E ainda tinha os feios. Vem. Mas
houve dificuldades em chegar lá, em fazer isso acontecer. Eu não me encontrei aqui do dia para a noite. Eu não orei e de repente cheguei nesse... Vocês entendem? Houve coisas difíceis no caminho, desafios no caminho. Ao pregar, falar aos que não ouviram, alcançar os não alcançados. Eu fui a escolas secundárias nesta cidade. Certo, eu preguei para os mais idosos e para os muito jovens. Eu fui a vilas ao redor de Benim, pequenas vilas. Eu preguei lá. Preguei. Certo? Sim. Benim é um país da África Ocidental que faz fronteira com a Nigéria, país natal do pastor Chris. Até onde me dizia respeito, todo lugar que eu ia era onde Deus ia. Então, embora estejamos ministrando a milhões de pessoas ao redor do mundo hoje, não começou assim. Você tem que encarar, veja, Deus tem que te deixar encarar certas coisas. E então você pode vencê-las. E quando você vence, você está condecorado para mais. Condecorado para mais. É assim que é. Então, nós nunca emperramos no problema. Nunca choramos quando enfrentamos desafios. Permanecemos firmes. E olhamos bem nos olhos do diabo e dizemos: diabo, não importa o que você faz, eu sou mais que vencedor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então temos o conforto de Deus para nós, para nossos espíritos. Temos a consolação do Espírito Santo em nossas vidas, nos dizendo: continue, continue, há pão para você. Continue, há carne para você. Continue e eu estarei com você sempre até o final das eras. Aleluia! Então não importa o que você enfrente, permaneça firme. Permaneça firme, fortaleça seus ombros. E no seu espírito, você fala a palavra: maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia! Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido. Eu sou um vencedor. Diga: eu sou um vencedor. Sabe, isso me lembra o jovem... não estou certo se era um garoto ou uma garota que escreveu aquela pergunta domingo passado, onde ele ou ela estava perguntando sobre fazer várias provas e falhar uma vez após a outra, dizendo: pastor, o que mais eu posso fazer? Eu já tentei tudo. O que mais eu posso fazer? Às vezes você pode ter até desafios na área acadêmica. Mesmo depois de todo o conselho que eu dei. Já tinha tentado tudo. O que a Bíblia diz? Considerai motivo de alegria passar por vários testes. Ele diz: motivo de alegria. Não importa o que esteja passando, às vezes são adversários que podem até estar na aula. Pode ser o professor, talvez o diretor, que tomaram uma decisão e não importa o que você faça, você nunca vai se formar nesta escola. A não ser que você faça isso ou aquilo outro. E você sabe pela sua consciência que não quer fazer isso. Se você orar, a Bíblia diz: se você está aflito, ore. Vem. Se passa por problema, ele diz: ore. Agora, isso não quer dizer que quando você ora, o problema vai embora do dia para a noite. Ele pode não ir embora. Mas o que quer dizer quando ele não vai embora? O que quer dizer é que Deus acredita em você. Ele acredita que ele te treinou o suficiente para encarar esta coisa. Vocês estão me ouvindo? Ele acredita que te treinou o suficiente para encarar isso. Então, quando você ora e ele não vai embora, não corra.
Fique e encare. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Aleluia! Você pode estar lá e tiraram o emprego de você. E você se pergunta, Deus, o que eu fiz? Como vou passar por isso? Se Deus não muda a situação, não se preocupe. Permaneça. Permaneça. Diga, contra a esperança eu creio na esperança. Fique. Não se preocupe. Os muros vão cair diante de você. Não se preocupe. Estão ouvindo? Anime-se. A palavra funciona. Diga a alguém, a palavra funciona. Funciona. Apenas anime-se. Nunca desista. Aleluia. Certo, agora vamos ver outro ponto aqui. Vamos para Filipenses capítulo número 4, verso número 6. A expressão utilizada para traduzir o verbo grego merinal foi pegar pensamento, para facilitar o entendimento e a contextualização da ministração. Leia 1, 2, vão! Não cuidem de nada, mas em todas as coisas, por oração e súplica com ações de graças, que os seus pedidos sejam feitos conhecidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes através de Cristo Jesus. Aleluia! Oh, isso é bonito! Nesse verso 6 ele diz, não cuidem de nada. Não cuidem de nada. Esta palavra, cuidado, vem da palavra grega merinao, que quer dizer pegar o pensamento. Entendem? Pegar o pensamento. Sabem, pensamentos vêm a nós o tempo todo. Sabe, nesse momento, o seu sistema de receptáculo mental está funcionando nesse momento. A sua mente está funcionando agora. Há várias e várias miríades de sinais passando pela sua mente nesse momento. Você pode pensar em vários outros assuntos nesse momento. Você pode pensar na plataforma, pode pensar nos alto-falantes, pode pensar na pessoa perto de você, pode pensar sobre ontem, pode pensar sobre amanhã, pode pensar no seu escritório, pode pensar na sua filha, filho, marido, esposa. Você pode pensar, sabe, há tanta coisa que você pode pensar no sonho de ontem à noite. Bem aí onde está sentado. Há um monte de coisa que pode entrar pela sua mente bem agora. São pensamentos, um monte de pensamentos indo até você. E então você pega aquele que você escolhe, e quando você pega o pensamento, você se concentra nesse pensamento e rumina nesse pensamento. Só Deus sabe o que esse pensamento fará com você. Então ele diz, pegar o pensamento, certo? Volte para a passagem, ele diz, não cuidem. Ele diz, não pegue o pensamento por nada. Pegar o pensamento quer dizer concentrar a sua mente de tal forma que você fique preocupado. Muitas vezes é o fato de pegarmos o pensamento que nos arrasta. Então, eu estou
pensando e eu sou distraído por aquele pensamento. E agora eu estou pensando longe. Então ele diz, não pegue o pensamento. Não pegue. Está tentando ter sua atenção e te puxar para fora. Ele diz, não pegue. Não pegue o pensamento. Não pegue o pensamento por nada. Não cuidem de nada. Merinal, ele diz, não pegue o pensamento. Mas em todas as coisas, qualquer que seja o caso, em tudo, pela oração. E súplica quer dizer petição. Petição, oração argumentativa. Pela oração e súplicas com ação de graças. Ação de graças. Ele diz que os seus pedidos sejam feitos conhecidos a Deus. Apenas diga o que quer, Ele é grande o suficiente. Ele é grande o suficiente. Ele conhece tudo, Ele conhece o amanhã. Ele sabe tudo da sua vida. Não tem por que se preocupar. Aleluia. Ok, agora vamos ver como Jesus disse. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, a partir do verso 25. Ok. Veja, Jesus diz, desta forma eu digo a vocês, não peguem o pensamento outra vez. Este merinal, ele diz, para não pegar o pensamento. É a mesma palavra, quando ele diz não cuidem de nada. Veem, e é isso que Jesus diz aqui. Mas na versão em inglês, ele estica, para você ver exatamente o que quer dizer. Não pegue o pensamento, é merinal, que quer dizer não fique cuidando de nada. É o que Jesus está dizendo. Veem? A mesma palavra. Então ele diz, desta forma eu digo a vocês, não peguem o pensamento por sua vida. A sua vida. Ei, vamos lá. Não espanta que Paulo diga, tínhamos a sentença de morte em nós mesmos. Não pegue pensamento por sua vida. Meu Deus! E ele continua e adiciona mais coisa, vejam. Não peguem pensamento por sua vida, ou pelo que vão comer, ou pelo que vão beber, e ainda nem pelo seu corpo, pelo que ele deve vestir. A vida não é mais do que carne, e o corpo mais que vestimenta. Contemplem as aves do céu, pois não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Ainda assim o seu Pai Celestial as alimenta. Vocês não são muito melhores do que elas? Qual de vocês pegando o pensamento, merinal, o verbo, pegar pensamento? Vejam, qual de vocês pegando o pensamento pode adicionar um côvado à sua estatura? Quantos de vocês aumentaram em tamanho desde que começaram a pensar? Ele está perguntando por pegar o pensamento, alimentar esses pensamentos. Você consegue adicionar algo à sua vida? E alguém diz, quando eu me preocupo, eu como. Ele não está falando de se preocupar e comer. É se preocupar e ficar maior. Ele diz, não acontece. Você não fica melhor por se preocupar. Diga, eu não melhoro quando me preocupo. Vejam, qual de vocês por pegar pensamentos? Jesus, ouçam! Você sabe quem está falando? Este é Jesus. Qual de vocês por pegar pensamentos pode adicionar um côvado à sua estatura? Qual de vocês? 28. E por que vocês pegam pensamento por vestimentas? Porque se preocupam com o que vão vestir? Considerem os lírios do campo. Como crescem? Eles não trabalham nem fiam. E ainda assim eu digo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Ele não vestirá muito mais vocês, ó vós de pequena fé?
Diga uau! Ei, você leu isso? Diga uau! Rapaz, uau! Desta forma, não pegue o pensamento dizendo o que iremos comer, ou o que iremos beber, ou então como iremos nos vestir. 32. Vejam isso, pois por todas essas coisas os gentios procuram. Ele diz que as pessoas do mundo vão atrás de tudo isso, estão procurando por isso. É com isso que elas se preocupam. A vida inteira delas trata o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, sabe? Todo esse tipo de coisa. É com essas coisas que elas se preocupam. Apenas ser feliz no mundo. Ele diz, pois todas essas coisas os gentios procuram. Pois o vosso Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade de todas essas coisas. Ele diz, não se importe com elas, o seu Pai sabe. Ele sabe. Diga, o Pai sabe. Diga, o Pai sabe. O Pai sabe. Ele sabe que você precisa delas. Então não se preocupe. Ele disse, apenas haja como as aves. Não pegue o pensamento. Próximo verso. Mas, repitam, mas. Buscai primeiro. Mas, vamos lá. Ele diz, mas. Buscai primeiro. Em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Oh, Deus! Sabe do que ele está falando aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz, não tente ser feliz. Não tente ficar satisfeito. Não tente desfrutar da sua vida. Ele diz, não. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está falando sobre tentar ser justo. Não, ele está falando de buscar o seu reino e a sua justiça. E daí, eu busco o reino de Deus em todo lugar. Então, se eu tenho amigos, eu busco o reino de Deus entre os meus amigos. Se o reino de Deus não está neles, eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu busco o reino de Deus na minha família. Se não conhecem a Jesus, eu tenho que levar a eles o reino de Deus. Eu busco o reino de Deus na sua vida. Eu busco o reino de Deus em todo lugar que eu vou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está nessa escola. O reino de Deus está nesse escritório. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer... Veja, a Bíblia diz que ele reinará. O rei reinará em justiça. Um rei reinará. Este reino não existe, a não ser que o rei esteja lá. Seu nome é Jesus. Mas ele reinará em justiça. Então quer dizer que quando eu busco o reino de Deus em todo e qualquer lugar... eu também busco a manifestação da sua justiça, porque a única forma que seu reino opera é pela sua justiça. Então eu busco a justiça de Deus em todas as coisas, em todo lugar. Onde está a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Eu não estou buscando o que os homens querem. Eu estou buscando o que Deus quer. Eu digo às pessoas, mesmo quando está resolvendo problemas entre duas pessoas, não busque quem está certo. Busque a justiça de Deus. Foi isso que Jesus disse. Buscai a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus? Nós somos aqueles que devem trazer a justiça de Deus a esta terra. Recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus veio até nós. Recebemos a palavra e Ele nos fez justos. E a Bíblia nos diz que Ele nos fez a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando chegamos, manifestamos a justiça de Deus. Transpiramos a justiça de Deus.
Fazemos os homens conhecerem e receberem a justiça de Deus. Isso é tão importante. O que você está buscando? Você está buscando a justiça de Deus? Foi isso que ele disse para buscar? Ele disse: buscai primeiro. Ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Onde está a justiça dele? Uma das maiores razões pela qual a maioria das pessoas tem problemas na vida é porque não estão buscando a justiça de Deus. Enquanto você estiver buscando a sua própria, você não será satisfeito. Você será infeliz. Ele disse: os gentios buscam estas coisas. Havia um casal. Brigavam tanto um com o outro, com raiva um do outro todo dia. Até que um dia o homem morreu. Ele vinha doente e ele morreu. A mulher ficava xingando, com raiva, xingando, enquanto cuidava dele, mas xingando. Então, ele morreu. E eu disse: a disputa acabou, não foi? Ele está morto. Foi estúpido. Mesmo que Deus desse a você 200 anos para viver, não esqueça, alguns viveram por mais de 900 anos antes de você. E agora os 900 anos acabaram. Então não importa quantos anos Deus te dá. A questão é se você está ou não andando na justiça de Deus. Se está buscando a justiça de Deus. Mas se estiver buscando a sua, você pode até ficar feliz. É só uma questão de tempo. Quando esse tempo acabar, você se arrepende de ter se feito feliz. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando ficarmos diante do Senhor, Ele não vai ficar fazendo perguntas estúpidas como alguns pensam. Tudo vai girar em torno de por que Jesus veio. Ele veio para nos dar a vida eterna. Trata-se da vida eterna. Trata-se da vida depois daqui. Não desta daqui, mas aquela que vem depois. Qualquer que seja a vida que Deus te deu aqui, neste mundo, ela não é para este mundo. Tudo se trata da vida depois desta. Você está vivendo nesta terra para decidir onde e como você viverá a eternidade. É para isso que este mundo serve. É para a sua decisão. Onde e como. A vida não se trata daqui. Um dia você terá que sair deste mundo. Seja pela morte ou voando. Você vai... Não importa como, você vai ter que sair desse mundo. Isso é o que é importante. Você vai ter que sair daqui. Veja, você terá que ir. Você terá que ir. Então sua vida cotidiana se trata de fazer esta escolha. Aonde você irá partir daqui. E como você vai viver esta vida. Como? Você vai chegar e dizer: graças a Deus eu consegui. Sim, 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 1000 vezes sim. Isso é bom. Sabe, estar no céu, de qualquer forma, será melhor, 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 melhor. Não importa o quê? Melhor, melhor, melhor do que estar no inferno. Entende o que eu digo? Sabe, mesmo que você fique na porta do céu e te digam: você vai ficar por aqui eternamente, ainda assim será melhor do que estar no inferno. Eu estou certo? Sim, mas veja, Deus não nos fez simplesmente para chegar lá. Ele ama o fato de nós termos a sua glória. Então pense nisso. Não importa o que você faça, este é o seu foco. É nisso que você pensa. Esta é a sua mente, é a sua contemplação. Ok? Mantenha isso em sua mente. Mantenha isso na mente.
Como Jeremias disse, deixe que Jerusalém venha à sua mente. Aleluia! Sim, as coisas espirituais que virão à sua mente. Não há muitas pessoas que pensam espiritualmente. Elas pensam carnalmente o tempo todo. Não pensam espiritualmente. Elas pensam em quanto dinheiro vão fazer, elas pensam em sua fama, pensam em quem está escutando elas pensam em todos os amigos que têm, tantas coisas que elas pensam. T.L. Osborne disse: aqueles que são interessados no que as pessoas pensam sobre eles são escravos das últimas pessoas com quem falaram. Que verdade! Estão sempre carregando o fardo de agradar alguém. Não tente ter boa aparência diante dos outros. Esteja interessado em Cristo. Então, não cuide de nada, não pegue o pensamento por nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, faça com que seus pedidos sejam conhecidos por Deus. E o próximo verso diz, verso 7, e a paz de Deus que excede o entendimento, a palavra quer dizer vai além, todo o entendimento, vai guardar seus corações e mentes. Aleluia a Cristo Jesus. Aleluia. Sim. Sim. Vai guardar seus corações e mentes. Proteger seus corações e mentes. Aleluia. Ok, agora o último ponto para pensar. Está pronto para isso? Ok. Vá para livro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Diga, eu sou um sucesso. Diga, Cristo está em mim. Amém. Agora vamos ver isso. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porque eu acho que vocês têm que entender isso no contexto correto. Verso 8. Bom, leiam então do verso 8. Mas o que é dito? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Outra vez, a palavra está perto de ti. Onde? Na tua boca e no teu coração. Onde está a palavra? Ele diz: a palavra está perto de você. Está tão perto que está na sua boca e no seu coração. Diga, está na minha boca e no meu coração. Então a palavra está na minha boca e no meu coração. Bem, muitas pessoas não entendem este princípio. Então tem a palavra em suas bocas, mas não no coração. Se não estiver na sua boca e no seu coração, não vai funcionar. Se está no seu coração e não na sua boca, não vai funcionar. Se está na sua boca e não no seu coração, não funciona. Tem que estar em ambos, na sua boca e no seu coração. Na sua boca e no seu coração. Vocês estão me ouvindo? Certo, então vamos de novo. Então o que se diz? Vamos! A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Observem. Verso 9 agora. Assim, se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus, e se tu creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Muito bem. Próximo verso. Verso 10. Pois com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca a confissão é feita para a salvação. Isso é tão poderoso. Sabe, é impressionante como ao redor do mundo tantos cristãos são ignorantes da palavra de Deus. E é por isso que o ensino preciso da palavra é tão importante. O ensino preciso da palavra de Deus é tão importante. Veja, se homens e mulheres ao redor do mundo vão viver, me refiro a cristãos aqui, se querem viver uma vida vitoriosa, então eles têm que entender as Escrituras. A maioria não entende. Até pregadores. Um monte de pregadores não entendem as Escrituras. E Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras.
Ele disse: é por isso que vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Às vezes você diz a alguém: ah, mas a Bíblia diz... Não coloque a Bíblia aqui. Dizem: não coloque a Bíblia aqui, vamos discutir tudo primeiro. Como? Ei, vamos lá! A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Me ouçam, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Não importa o que você experimentou na vida, não importa quais são os seus conselhos, não importa quantos livros você leu, não importa o que você viu na vida. Se você não tem a palavra, você não tem a sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens pode te levar a certa distância. Apenas a sabedoria de Deus vai te levar até o fim do caminho. Vocês estão me ouvindo? Você precisa da palavra de Deus. Ei, vamos lá. Me digam aí. Quando Moisés estava de frente para o Mar Vermelho, com os filhos de Israel com ele, Deus disse: estenda sua mão sobre a água e divida. Ou seja, não há sabedoria de homens que pode aceitar isso. Como você vai dividir isso com um pedaço de madeira em sua mão? Isso nunca aconteceria. Como vai fazer isso? Falamos da sabedoria de Deus. Ouçam, isso foi a ciência de Deus. Ele sabia que funcionaria. Deus não estava tentando realizar um milagre. Ele, na verdade, disse a Moisés: você dividiu o Mar Vermelho. Ele disse a Moisés. Ele disse: foi você que fez. Você dividiu o Mar Vermelho. Foi você que fez isso. Deus não tomou o crédito por isso. Ele não disse, sabe, eu dividi o Mar Vermelho. Não tomou o crédito. Ele disse: você dividiu. De fato, ele instruiu o homem a fazê-lo. E mais tarde ele disse: você fez. Ele disse: estenda sua mão sobre a água e a divida. E funcionou. E mais tarde Deus disse: sabe, você dividiu o Mar Vermelho? Vêem, Deus não tomou o crédito por isso. Não foi um milagre de Deus. Foi Moisés agindo na palavra de Deus, na ciência de Deus. Deus sabia que funcionaria. Entenda isso. Existe uma lei da fé, como você entende a lei da gravidade, como você entende as leis da eletricidade. Existem leis da eletricidade. Há leis da mecânica. Você entende isso? Tipos diferentes de leis. E uma vez que você entende essas leis, pode usá-las em seu benefício. Estamos desfrutando do poder da eletricidade, magnetismo e todas essas coisas hoje, porque nós as entendemos. E agora estamos agindo nestas leis para o nosso benefício. Calculamos essas coisas e dizemos: sim, isso vai funcionar, isso e isso também. E então colocamos tudo isso junto e estamos tendo uma vida maravilhosa, diferente do que nossos antepassados puderam sonhar. Também há leis espirituais. E quando você entende as leis espirituais e age sobre elas, elas também produzirão resultados. A fé é uma lei. Aleluia! Mas vamos ver isso. Ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E ele diz: a palavra da fé que nós proclamamos. A palavra da fé. Que se você confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, vai resultar em salvação. Ele diz: se a sua boca falar, com seu coração crendo, ele diz: haverá um resultado, haverá uma manifestação. Seu coração e a sua boca devem trabalhar junto. Você ainda está aí? Sim. Então a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Temos que pensar das formas de Deus. Quando aprendemos a pensar os pensamentos de Deus, pensando as palavras de Deus, então chegamos a viver a sua vida sobrenatural.
Viver sua vida sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Você entende porque ele diz não fique ansioso por nada? Ele diz não cuidem de nada. Porque não importa o que aconteça, existem leis espirituais para te fazer prevalecer. Amém? Diga, eu me recuso a ficar preocupado. Eu me recuso a ficar ansioso. Mesmo quando o problema chega e você é pressionado em sua mente, ouçam. Não! Eu me recuso a ficar ansioso em nome de Jesus. Essa é uma batalha da fé? É uma batalha da fé, então? Pensamentos tentam tomar sua mente e te pôr nesse caminho. Alguém tenta te puxar pra cá e diz, não, pense assim. Ah, você tem que pensar nisso, aconteceu isso e aquilo. Diga, pare! Em o nome de Jesus! Pare! Diga, eu declaro e eu confesso, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sou um sucesso. Aleluia! Ore em línguas agora. Ore em línguas.